Por que Satanás, um ser espiritual tão astuto, se importaria com o corpo de Moisés, um homem que já havia morrido? O que estava em jogo para que houvesse uma disputa celestial entre o arcanjo Miguel e o próprio adversário? O que esse confronto nos revela sobre a luta espiritual que enfrentamos até hoje? A morte de Moisés, um dos maiores líderes da história bíblica, não foi um simples fim de ciclo, ela desencadeou uma batalha por algo mais profundo. Neste vídeo, vamos explorar o mistério por trás da luta pela posse do corpo de Moisés e o que ela significa para os planos de Deus, para Satanás e para nós. A vida de Moisés foi marcada por milagres e encontros extraordinários com Deus. Desde a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito até a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, Moisés se destacou como um líder singular, um profeta poderoso e um mediador entre o Criador e seu povo. Mas ao final de sua trajetória, um mistério envolveu a sua morte e o que aconteceu com seu corpo. Por que Deus escondeu seu túmulo? E por que Satanás desejou tanto o corpo de Moisés? De acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, Moisés morreu na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Contudo, diferentemente de outros personagens bíblicos, ele não foi sepultado por mãos humanas. Deus pessoalmente cuidou do enterro de Moisés, escondendo seu corpo em um local que permanece desconhecido até hoje. Esse ato inusitado levanta muitas perguntas. Por que o próprio Deus, que criou céus e terra, decidiu intervir diretamente nesse momento? Moisés não pôde entrar na terra prometida devido a um erro crucial. Em Números, capítulo 20, versículos 10 a 12, vemos que ele feriu a rocha para fazer água jorrar, quando Deus havia mandado apenas falar à rocha. Esse ato demonstrou falta de confiança no Senhor, pois Moisés assumiu para si uma parte da glória de Deus ao dizer: "Por acaso teremos que tirar água desta rocha para vocês?" Apesar desse deslize, Moisés continuou sendo um amigo íntimo de Deus, como evidenciado em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, que afirma que o Senhor falava com ele face a face, como quem fala com um amigo. A decisão de Deus de ocultar o corpo de Moisés possuía um propósito maior. O povo de Israel, frequentemente inclinado à idolatria, poderia transformar o túmulo de Moisés em um local de adoração indevida, desviando-se novamente da verdadeira adoração ao Deus único. Esse cuidado divino em proteger os israelitas de uma nova armadilha espiritual demonstra a sabedoria e o amor de Deus por seu povo. No entanto, mesmo com o corpo de Moisés escondido, a batalha não estava terminada. O livro de Judas, versículo 9, revela que o arcanjo Miguel enfrentou Satanás em uma disputa pelo corpo de Moisés. Esse confronto celestial adiciona ainda mais profundidade ao mistério. Por que Satanás, conhecido como o acusador, estava tão interessado no corpo de um homem que já havia cumprido sua missão? A vida e a morte de Moisés ilustram o impacto de sua liderança e a importância de sua obediência a Deus. No entanto, sua morte não marca o fim de sua relevância nas Escrituras. Ele reaparece em eventos significativos, como na transfiguração de Jesus, conforme relatado em Mateus, capítulo 17, versículos 2 e 3. Isso reforça a ideia de que o propósito de Deus para Moisés vai além de sua vida terrena, apontando para um plano eterno que transcende nossa compreensão. O enterro realizado por Deus, a batalha entre Miguel e Satanás e a decisão de esconder o corpo de Moisés abrem caminho para uma investigação mais profunda. O que Satanás esperava alcançar? E o que essa história nos ensina sobre o cuidado de Deus com seus servos e seu povo? A história da morte de Moisés já é misteriosa por si só, mas ela se torna ainda mais intrigante ao considerarmos o que é relatado no livro de Judas, versículo 9.
Neste único versículo, somos apresentados a um evento celestial. O arcanjo Miguel disputa com Satanás pelo corpo de Moisés. Mas por que o corpo de Moisés era tão importante a ponto de desencadear um confronto entre essas duas potências espirituais? Para entender esse episódio, é preciso reconhecer o papel de Satanás como o acusador. Desde o princípio, ele busca corromper e desviar a humanidade do propósito de Deus. No caso de Moisés, Satanás poderia ter diversas motivações. Uma das possibilidades é que ele quisesse usar o corpo do profeta para desencadear idolatria entre os israelitas. Sabemos, por passagens como Êxodo, capítulo 32, versículos 1 a 6, que o povo de Israel era propenso à idolatria, como demonstrado ao fabricar o bezerro de ouro. Se o túmulo de Moisés fosse conhecido, ele poderia facilmente ser transformado em um local de veneração, desviando a adoração que pertence somente a Deus. Outra interpretação possível é que Satanás buscava desacreditar Moisés como líder e profeta, trazendo acusações contra ele. É importante lembrar que, apesar de ser um servo fiel, Moisés também cometeu erros, como mencionado em Números, capítulo 20, versículos 10 a 12, ao ferir a rocha em desobediência a Deus. Satanás, em seu papel de acusador, poderia usar esses erros como base para questionar o valor de Moisés no plano divino. Essa hipótese é reforçada pela maneira como o arcanjo Miguel lida com a situação. Em vez de confrontar Satanás diretamente, Miguel diz: "O Senhor te repreenda." Essa frase mostra que a autoridade final pertence a Deus e que Miguel confiava plenamente no julgamento do Senhor. A batalha pelo corpo de Moisés também reflete a importância do corpo físico no plano divino. Na teologia bíblica, o corpo não é simplesmente um receptáculo descartável, ele é parte integral do ser humano. Deus valoriza o corpo ao ponto de prometer a ressurreição física de seus servos. A disputa, então, pode apontar para o fato de que o corpo de Moisés tinha um propósito especial no plano divino, algo que Satanás queria impedir. Um exemplo claro do valor do corpo de Moisés está na transfiguração de Jesus, registrada em Mateus, capítulo 17, versículos 2 e 3. Nesse evento, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, conversando com ele. Aqui, Moisés não é apenas uma memória ou um espírito, ele está presente, sinalizando que seu corpo foi de alguma forma preservado ou glorificado. Esse evento é um vislumbre do propósito eterno de Deus e de como Ele utiliza seus servos de maneira significativa, mesmo após a morte terrena. Além disso, a disputa pelo corpo de Moisés serve como um lembrete das realidades do conflito espiritual. Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos ensina que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. E a batalha entre Miguel e Satanás não era apenas sobre o corpo de Moisés, mas fazia parte de uma guerra maior entre o bem e o mal, entre os planos de Deus e as tentativas de Satanás de frustrá-los. Essa história nos ensina importantes lições sobre a soberania de Deus, o valor de seus servos e o papel da obediência em meio a um mundo repleto de conflitos espirituais. A decisão de Deus de ocultar o corpo de Moisés e enviar Miguel para protegê-lo mostra que Deus não apenas se preocupa com seus filhos, mas também tem um plano maior que muitas vezes está além da nossa compreensão. O que vemos aqui é um vislumbre de um mistério celestial e de como Deus protege seu povo e cumpre seus propósitos, mesmo diante da oposição mais feroz. A disputa pelo corpo de Moisés não é apenas uma curiosidade teológica, mas um testemunho do poder e da soberania do Senhor sobre tudo. Para compreender a razão pela qual Moisés foi tão central nos propósitos divinos e por que seu corpo foi alvo de disputa espiritual, é essencial refletir sobre o papel que ele desempenhou como líder
legislador e mediador entre Deus e o povo de Israel. Sua vida foi marcada por uma relação única com o Senhor, algo que poucos experimentaram na mesma intensidade. Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador de Israel em um dos momentos mais sombrios da história do povo, o cativeiro no Egito. Como registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus disse: "Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Este chamado o colocou em uma posição que não era apenas política, mas profundamente espiritual. Ele foi escolhido para ser o intermediário da vontade divina, recebendo diretamente de Deus a orientação necessária para conduzir o povo à liberdade. Mais tarde, no Monte Sinai, Moisés novamente demonstrou sua singularidade. Ele subiu para encontrar-se com Deus e recebeu as tábuas da lei, conforme descrito em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Esse momento marcou um divisor de águas na história de Israel. A entrega da lei representava a formalização de um pacto entre Deus e seu povo, algo que moldaria a identidade de Israel como nação e sua relação com o Senhor. Moisés, como mediador desse pacto, se tornou um símbolo vivo do compromisso divino com a humanidade. Outro aspecto que evidencia a importância de Moisés no plano divino é sua relação de intimidade com Deus. Êxodo, capítulo 33, versículo 11, nos diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Essa descrição não é encontrada com outros profetas ou líderes bíblicos da mesma maneira. Moisés não era apenas um líder funcional, ele era alguém que possuía uma conexão profunda e pessoal com o Criador. Além disso, Moisés era um homem de intercessão. Ele se colocou entre Deus e o povo em momentos de rebeldia, quando o julgamento divino era iminente. Um exemplo marcante está em Êxodo, capítulo 32, versículos 11 a 14. Quando Moisés clama a Deus para que poupe os israelitas após o pecado do bezerro de ouro. Essa intercessão salvou a nação da destruição e demonstrou o coração compassivo e misericordioso de Deus. Compreender a importância de Moisés também nos ajuda a entender por que seu corpo foi ocultado e guardado pelo próprio Senhor. Moisés não era apenas um líder histórico, ele era um símbolo do pacto, da lei e da promessa divina. Se seu corpo tivesse sido encontrado, a possibilidade de idolatria entre o povo era alta. A tendência de Israel em adorar ídolos já havia sido demonstrada várias vezes ao longo da jornada no deserto. Deus, em sua sabedoria, sabia que preservar o corpo de Moisés poderia gerar uma distração espiritual e, portanto, o ocultou. A transfiguração de Jesus, mencionada em Mateus, capítulo 17, versículos 2 e 3, reforça ainda mais o papel especial de Moisés no plano divino. Naquele evento, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, representando a lei e os profetas. Isso mostra que, mesmo após sua morte terrena, Moisés continuava a desempenhar um papel significativo no plano de Deus. Por fim, a vida de Moisés é um testemunho do cuidado e do propósito divinos. Ele era um homem falho, com medos e limitações, como qualquer outro. No entanto, foi usado por Deus de maneiras extraordinárias porque estava disposto a obedecer e confiar no Senhor. Moisés nos ensina que o valor de uma vida não está apenas no que é realizado na terra, mas no impacto que ela tem no cumprimento do plano de Deus. O legado de Moisés ecoa até hoje, não apenas como um grande líder, mas como um homem que caminhou lado a lado com Deus, confiando em sua vontade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Sua vida nos convida a refletir sobre como podemos nos alinhar aos propósitos divinos, vivendo com obediência e fé, independentemente dos desafios que enfrentamos. Além do contexto histórico, é importante refletir
sobre o que isso significa para os cristãos hoje. A disputa pelo corpo de Moisés aponta para a realidade de que a vida e a morte de cada servo de Deus têm implicações espirituais. Satanás continua tentando desviar a atenção do povo de Deus, seja usando elementos da história, seja distorcendo verdades espirituais. No entanto, a história também reforça que Deus está no controle absoluto e guarda aquilo que pertence a Ele, porque Deus sepultou Moisés em um local desconhecido. Talvez porque seu propósito nunca foi que o povo adorasse Moisés, mas sim o Deus que ele serviu. Esse é um lembrete poderoso de que líderes, por mais grandiosos que sejam, não devem ser idolatrados. O foco deve estar sempre em Deus e em sua glória. A disputa pelo corpo de Moisés também reflete a guerra espiritual que continua ocorrendo ao nosso redor. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa batalha invisível impacta diretamente o plano de Deus na terra e nossas próprias vidas. Portanto, o episódio da disputa pelo corpo de Moisés não é apenas um evento isolado no passado. Ele ilustra a seriedade do plano divino e como Deus protege seus propósitos contra os ataques do inimigo. Também nos desafia a manter o foco no Senhor, evitando distrações espirituais e idolatrias que possam nos afastar dele. Moisés cumpriu seu papel na terra, mas até mesmo sua morte e sepultamento foram cuidadosamente guardados pelo Deus que é soberano sobre todas as coisas. Um dos momentos mais extraordinários do Novo Testamento ocorre no Monte da Transfiguração, um evento descrito nos Evangelhos de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8, e Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Ali, Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João, é transfigurado diante deles e sua glória divina é revelada. Contudo, algo ainda mais surpreendente acontece. Moisés e Elias aparecem e conversam com Jesus. Esse episódio levanta perguntas fascinantes. Por que Moisés e Elias? Qual o propósito dessa manifestação? E o que ela nos ensina sobre o plano eterno de Deus? Primeiramente, é importante compreender o significado de Moisés e Elias na história de Israel. Moisés representava a lei, o alicerce da relação de Deus com o povo de Israel, enquanto Elias simbolizava os profetas, os mensageiros que chamavam o povo ao arrependimento e apontavam para o Messias. Juntos, eles personificam toda a Escritura do Antigo Testamento, a qual convergia em Cristo, o cumprimento perfeito da lei e dos profetas. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, testemunhando sua glória divina. Essa presença não é casual. Ela reforça que Jesus não veio abolir a lei ou os profetas, mas cumprir suas promessas, como ele mesmo declarou em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Outro ponto digno de reflexão é o diálogo entre Jesus, Moisés e Elias, que, conforme Lucas, capítulo 9, versículo 31, tratava sobre a sua partida, que estava para cumprir-se em Jerusalém. Esse termo partida é significativo. No grego original, a palavra usada é êxodo, conectando diretamente o sacrifício de Jesus ao êxodo liderado por Moisés, quando Deus libertou Israel da escravidão no Egito. Assim como Moisés conduziu o povo para a liberdade, Jesus estava prestes a realizar um êxodo espiritual, libertando a humanidade da escravidão, do pecado, por meio de sua morte e ressurreição. A reação dos discípulos, particularmente de Pedro, também nos dá lições importantes.
Atônito diante da visão, Pedro sugere construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Embora bem intencionada, sua proposta revela um equívoco. Ao colocar Moisés e Elias no mesmo nível de Jesus, Pedro demonstra que ainda não compreendia completamente a supremacia de Cristo. A resposta de Deus, porém, é clara e direta. Uma nuvem os envolve e uma voz declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo escutai". Mateus, capítulo 17, versículo 5. Essa declaração reafirma a singularidade de Jesus como o Filho de Deus e a autoridade final sobre a lei e os profetas. A presença de Moisés nesse momento extraordinário também nos dá uma visão sobre o cumprimento das promessas de Deus. Moisés, que não pôde entrar na Terra Prometida durante sua vida terrena, agora está presente em um momento que aponta para o reino eterno de Deus. Isso nos ensina que mesmo quando algo parece inacessível em nossa perspectiva limitada, Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo dele. Além disso, o Monte da Transfiguração nos oferece um vislumbre da glória futura. Pedro, ao recordar esse evento em sua epístola 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18, destaca que a transfiguração foi uma antecipação da majestade de Cristo e do seu reino vindouro. Moisés e Elias, ao lado de Jesus, são testemunhas vivas de que o plano de Deus não apenas conecta passado, presente e futuro, mas também é maior do que podemos imaginar. Por fim, o Monte da Transfiguração nos desafia a refletir sobre quem Jesus é e sobre nossa resposta a Ele. Assim como Pedro, muitas vezes tentamos enquadrar Jesus em nossas próprias perspectivas ou igualá-lo a outros. Contudo, o chamado de Deus é claro, devemos ouvir o Filho e reconhecê-lo como Senhor absoluto de nossas vidas. A presença de Moisés no Monte da Transfiguração não é apenas um fato curioso, é uma poderosa declaração do cumprimento das Escrituras e da supremacia de Cristo. Ele nos lembra que em Cristo a história alcança seu clímax e toda a criação é direcionada para o propósito eterno de Deus. A disputa celestial pelo corpo de Moisés revela muito mais do que uma simples curiosidade bíblica. Ela expõe o profundo significado espiritual que envolve as ações de Deus, a estratégia de Satanás e o destino dos servos fiéis. Não se tratava apenas de um embate entre Miguel e o inimigo. No centro desse conflito estava a essência da adoração verdadeira, a proteção contra a idolatria e a demonstração de que a graça de Deus é maior que os erros humanos. Satanás, astuto como sempre, tentou transformar o corpo de Moisés em um instrumento de desvio espiritual. Conhecendo o histórico de idolatria dos israelitas, ele sabia que um túmulo marcado ou um corpo visível poderia se tornar um local de veneração indevida, afastando o povo da adoração ao único Deus verdadeiro. Além disso, o inimigo desejava usar os pecados passados de Moisés como um argumento para desonrá-lo diante de Deus, provando sua indignidade de estar no plano divino. Mas Deus, em sua soberania, não apenas escondeu o corpo, como também enviou o arcanjo Miguel para proteger esse propósito. A batalha não foi vencida por força ou argumentos humanos, mas pelo poder da palavra, o Senhor te repreenda. Isso nos ensina que mesmo em situações de intenso conflito espiritual, nossa maior arma está em confiar na autoridade de Deus. Essa história nos deixa lições profundas. Primeiramente, a importância de manter a adoração centrada em Deus, sem permitir que elementos visíveis, como objetos ou figuras humanas, se tornem distrações. Em segundo lugar, somos lembrados de que os erros do passado não definem o destino final daqueles que permanecem firmes na fé.
Moisés, apesar de suas falhas, foi honrado por Deus e apareceu glorificado no Monte da Transfiguração ao lado de Elias, em Mateus capítulo 17, versículo 3. Por fim, a vitória de Deus sobre os esquemas de Satanás nos mostra que, independentemente das lutas que enfrentamos, o plano divino sempre prevalecerá. A disputa pelo corpo de Moisés nos convida a refletir sobre a soberania de Deus, o perigo das distrações espirituais e o poder da redenção. Que essa narrativa inspire nossa fé e nos lembre de que em Cristo a vitória já é garantida.